Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: "Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram." Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Ele ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa é a grande novidade para cada um de nós nesse dia maravilhoso, o qual a vida venceu a morte, o qual a obra da salvação, ela está plenamente consumada. Depois da glorificação de Cristo ao céu, sua ressurreição e a sua glorificação ao céu, toda a obra de salvação está concluída. Deus não tem nada de novo para anunciar, Deus não tem nada de novo para fazer. O que Ele precisava fazer para nos salvar, Jesus já o fez. São Paulo chega a dizer no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé e nós ainda estaríamos nos nossos pecados. E isso aqui é extremamente importante, queridos irmãos. Veja, se nós prestamos bastante atenção no texto do Evangelho, o texto que nós acabamos de ler, o capítulo 20 do Evangelho de São João, versículos de 1 a 9, nós precisamos atentar para os fatos sobre a ressurreição de Cristo. E isso nos ajuda imensamente a vivermos aqui de uma maneira que a gente tem a nossa vida com muita alegria. Por quê? Ora, se cada um de nós, que somos seres contingentes, nós estamos aqui, existimos, mas nós poderíamos não existir, né? Então, o desígnio amoroso de Deus fez com que nós estivéssemos aqui. Entre milhões de possibilidades, eu, Alain, estou aqui porque Deus me amou. Antes mesmo de eu ser fruto do amor do meu pai e da minha mãe, eu também sou fruto da escolha do amor de Deus por mim. O profeta Jeremias, no capítulo 1, ele diz: "Antes que no seio da sua mãe você fosse formado, eu já te conhecia. Eu já pensava em você." Deus tecia com as mãos de artista, vai dizer o salmista, nós no seio da nossa mãe. E no momento da nossa concepção, Deus nos dá uma alma espiritual. Ele infunde em nós uma alma espiritual. Então nós somos objeto desse amor de Deus. Nós viemos para esse mundo ferido e marcado pelo pecado original, mas que foi resgatado por Jesus através da sua paixão, morte e hoje celebrando de maneira muito alegre a ressurreição do Senhor. Ele veio e nos resgatou. E por que isso é extremamente importante? Ora, primeiro para dizer que cada um de nós estávamos condenados ao inferno. Jesus então nos conseguiu o paraíso. Mas pense comigo, querido irmão. Nós que viemos a esse mundo, Deus nos pensou, nos deu um corpo, nos deu uma alma espiritual, nos quis, nos amou, nos elegeu, nos elevou pelo santo batismo à dignidade
de viver a vida sobrenatural da graça. Passamos por esse mundo, nos apaixonamos, constituímos família, amamos muitas pessoas, vivemos momentos também de muitas felicidades aqui nesse mundo. Não é só tristeza. Vivemos também muitos momentos alegres. Mas um dia nós iremos partir, ou se Jesus voltar antes, né? Mas cada um de nós vai ter o nosso corpo depositado na terra, aonde ele será consumido pelos vermes. Quem já viu uma exumação de um corpo entende exatamente o que é a decomposição de um cadáver. Porque o Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a morte é uma destruição. Porque é a separação da alma e do corpo. O que faz o homem ser um ser totalmente completo ou composto é ser um ser que tem o melhor dos dois mundos, o material e o espiritual. O corpo e a alma espiritual. Então, quando nós somos depositados no seio da terra e ali nós somos consumidos pela terra, nossa alma ela vai para diante de Deus e a nossa alma vive eternamente porque nós cremos no princípio filosófico da imortalidade da alma. Mas quando Jesus voltar, e a festa que celebramos hoje é grande por isso, por ocasião da vinda do Senhor, todos irão ressuscitar. Aquele corpo que foi depositado lá no sepulcro, ou até mesmo aquele corpo que morreu afogado e nunca acharam o corpo, aquele corpo que morreu mutilado, pessoas que tiveram partes do corpo amputada, que morreram cegas e cheia de coisas, nós vamos ressuscitar perfeitos, perfeitos, para a glória de Deus, na idade de um homem adulto, mais ou menos 33 anos, um homem completo, maduro, nós ressuscitaremos para a glória de Deus. Não mais numa condição onde haverá choro, morte, onde haverá todas essas situações, porque segundo São João, essa primeira condição, ela passou. Agora tudo se fez novo, tudo agora é novo. Claro, né? Aqueles que conseguirem o céu, a ressurreição para o céu. Quando eu estou falando da ressurreição, porque todos vão ressuscitar, até aqueles que vão ressuscitar para o inferno. Ressuscitarão, terão seus corpos, né, no inferno, ressuscitados, mas não com uma ressurreição gloriosa, mas assim todos ressuscitarão, porque Jesus ele conseguiu isso para cada um de nós. Mas vamos falar aqui da ressurreição para a glória, né, que é a vida divina, que é viver junto de Deus. Imagina o seu corpo que você tem hoje, que está ficando velho, você não tem como negar isso. Aparecem as rugas, as doenças, tudo isso. O corpo, como diz São Paulo, o homem exterior, e quando ele diz o homem exterior, ele está falando do corpo, né? Ele vai se decompondo aos poucos. Mas o homem interior, ele vai se renovando à imagem da estatura de Cristo. E, quando nós ressuscitarmos, nós então, aquele Deus que nos criou de nada, nos recriará de novo com aquele corpo. Por isso Jesus deixa à prova as marcas da sua paixão. E o relato da paixão que nós lemos hoje é substancial. Por quê? Porque fala de Maria Madalena, que vai lá e não encontra o corpo do Senhor. Ora, então, a prova cabal da ressurreição de Cristo é que não temos um corpo mesmo. Ao contrário do que alguns dizem aí, né? Que se encontrasse o corpo de Jesus, isso não teria problema algum com a fé. Isso teria todo problema com a fé. Eu digo para vocês, eu deixaria de ser cristão se isso fosse provado. Por quê? Porque a grande prova que Jesus ressuscitou é que não achamos o corpo dele. Ele verdadeiramente ressuscitou. A prova da ressurreição de Cristo está no evangelho de hoje. O túmulo está vazio. Se você for a cada túmulo dos grandes desse mundo, Maomé e tantos outros, você vai ler lá, aqui jaz fulano de tal. Mas se você for ao túmulo de Jesus, você vai encontrar aquilo que os anjos disseram para Maria Madalena, porque você está procurando entre os mortos aquele que vive. A grande prova da ressurreição de Cristo, sem dúvida alguma, é o sepulcro vazio.
O sepulcro vazio, Jesus não está ali, ele vive, ele ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia, aleluia. Que maravilha, irmãos! E veja, São Paulo diz que ele ressuscitou como primícias, ou seja, como penhor da nossa ressurreição. E por que não lembrar da Virgem Maria, quando a gente fala da Imaculada Conceição, de todos os dogmas de Nossa Senhora, que ela também já tem o seu corpo glorioso ressuscitado, a única, por antecipação, por uma graça especial de Deus, porque era justo, porque ela não tinha o pecado original, então era justo que ela não sofresse a decomposição e todas as consequências do pecado original. Irmãos, crer na ressurreição é a grande alegria da nossa alma. Inclusive, São Paulo diz que o ponto central da nossa fé é a ressurreição. Nós não cremos na reencarnação, não cremos na transmigração da alma, nós não cremos em nada disso. Nós cremos profundamente na ressurreição de Cristo. É isso que nós cremos. A nossa fé está pautada na ressurreição. E isso nos dá uma alegria enorme de saber que eu, que não existia e passei a existir, existirei eternamente junto com Deus. Isso pelo um desígnio de bondade de Deus. Mesmo depois da minha morte corporal aqui, e por ocasião da vinda de Jesus, que é clara como um dia, Jesus voltará uma segunda vez. Nós teremos então nossos corpos gloriosos, ressuscitados, para nunca mais morrer. Irmãos, pensa num negócio desse. Olha, eu digo para vocês, irmãos, por isso vale muito a pena ser cristão. Por isso vale muito a pena ser de Deus. Porque nós cremos em algo que nos dá uma segurança enorme. A nossa segurança está em Cristo Jesus. Que hoje, nesse domingo de Páscoa, domingo de júbilo, aonde a morte venceu, aonde a vida venceu a morte, aonde Jesus triunfou pelo sacrifício do seu corpo, sangue, pelo derramamento do seu sangue, nós possamos hoje se alegrar e saber que um dia nós também ressuscitaremos com Cristo Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.